Vamos lá. Hoje a gente vai falar das duas primeiras revoluções industriais. Eu vou começar com a primeira, o Rafa vai para a segunda. E vamos lá. Passa. Fase da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um fator importante para o desenvolvimento do capitalismo, que teve o início marcado nos anos finais da Idade Média. Séculos finais, anos finais, tanto faz. Foi dividida em 3 períodos, e essa transição foi uma transição do modo de produção artesanal para o uso de máquinas, que proporcionou mudanças significativas em âmbito social, político e econômico em todo o mundo. Na primeira, ela teve seu início no século XVIII, na Inglaterra, onde houve a invenção das máquinas, ganhou força e revolucionou todos os modos de produção. Produtos que eram antes muito caros, por serem artesanais, demorariam mais tempo, começaram a ser barateados. Nessa época, foi muito utilizado o carvão e o ferro, onde os quais, esses dois produtos, a Inglaterra possuía as maiores reservas. E esses dois materiais garantiram o avanço do transporte, levando às cidades europeias o uso de locomotivas e navios movidos a vapor. A indústria têxtil também ganhou destaque na primeira revolução, com o surgimento do tear mecânico e a máquina de fiar. Aqui é a máquina de fiar. Eles pegavam a lã e iam criando fios e fazendo esses rolos. Daqui tinha algumas indústrias que eram juntamente fiadoras, que faziam os fios, e as que já eram tecelãs juntamente. Então daqui eles acabavam esses rolos, enchiam e levavam para o tear mecânico, que é esse aqui. Antes você tinha que fazer na mão, ponto a ponto, tudo. Aqui você só roda um mecanismo e ele vai fazendo sozinho as funções dele. Tá? Revolução Industrial. No final do século XVII, com o desenvolvimento do capitalismo comercial e das práticas mercantilistas, a burguesia se firmou como classe economicamente dominante em quase todos os países da Europa Oriental. E essa ascensão na burguesia se deu pela grande acumulação de riquezas provenientes de empreendimentos marítimos e monopólios comerciais que foram concedidos pelos monarcas na formação do Estado absolutista. O desequilíbrio entre as necessidades de consumo e a produção, ou seja, mais pessoas começaram a buscar os bens de consumo e a produção era artesanal, ou seja, demorava muito, começou a entrar em decadência. E isso foram surgindo as produções manufatureiras domésticas. Então, em casa, eles começaram a inventar umas engenhocas, como o tear mecânico e a máquina de fiar mecânica, foram criados em casa. Foram umas engenhocas. Tanto que a máquina a vapor também. Esses três avanços primordiais foram feitos devido a essa manufaturização caseira, doméstica. E com isso, aumentou com essa manufaturização caseira, foram aumentando a necessidade de aperfeiçoar essas técnicas, aperfeiçoar as técnicas e esses mecanismos que foram criados para alcançar uma maior produtividade, porque agora o mercado era carente de produtos e você tinha que dar um jeito de aumentar a produtividade e ganhar mais dinheiro ainda pela velocidade que você conseguia entregar as coisas. A fundação de impérios coloniais na Europa moderna inundou a Europa com matérias-primas que foram utilizadas amplamente na produção de manufaturas. Mais tarde a gente vai falar dos Estados Unidos, que era o campo de algodão da Inglaterra. Então, mais pra frente eu comento um pouquinho disso. Continuando. As práticas mercantilistas daquela época já estimulavam a produção para exportação, ou seja, eles começaram a alcançar outros mercados e isso aumentou ainda mais a necessidade de uma produção alta. E eles começaram essa exportação porque eles não podiam saturar o mercado deles somente. Então eles exportaram para garantir a balança comercial favorável.
Então, eles, como entrava muita matéria-prima, eles tinham que dar um jeito de dar vazão para os produtos deles também, para não acontecer o que aconteceu aqui, compra muito, exporta pouco, certo? Ao mesmo tempo, os produtos que até então eram considerados de luxo, agora se tornaram de consumo popular, porque com a manufaturização, o produto foi barateado, certo? As transformações ocorridas entre o século 17 e 18 caracterizam a mudança da sociedade rural para a sociedade urbana, do trabalho artesanal para o manufatureiro, assalariado em organizações febris, envolvendo um processo rápido tecnológico, ou seja, a criação das máquinas, né, necessidade e solução, e esse conjunto de características que culminaram na Revolução Industrial. A Inglaterra foi a precursora da Revolução Industrial, e isso fez com que o país se tornasse grande potência mundial. O conceito de Revolução Industrial é muito amplo, designa um conjunto de transformações ocorridas praticamente na Inglaterra. Ela foi o centro da primeira Revolução Industrial. Nesse período, surgiram as primeiras máquinas a vapor, como eu comentei, as locomotivas e os navios. Primeiramente, foram vários esquemas, várias engenhocas feitas em casa, partindo de ideias, para tentar acelerar a produção, e acabaram reaproveitando essas coisas para tentar aplicar em outros setores. Como eu falei no começo da aula, foi aplicado para locomotivas e navios. A partir de 1830 até 1900, a Revolução se difundiu para a Europa e para a América, como Bélgica, França, Alemanha, Itália e os Estados Unidos. Surgiram novas formas de energia, como hidrelétricas, e novos combustíveis, como a gasolina. Eles trocaram o carvão pela gasolina ao decorrer desses anos. E as técnicas foram sendo aprimoradas e, consequentemente, a produção foi intensificada. Quando a gente fala do crash de 1930, crash da Bolsa de Valores, a gente vai voltar com essa produção exacerbada que teve nesse meio tempo. Aqui é uma máquina a vapor. Vocês veem que é muito estranha, assim, tipo, é muito feia. Porque é simplesmente os caras faziam essas coisas em casa. Entendeu? As primeiras foram feitas em casa. E depois as grandes indústrias, os grandes investidores iam aprimorando para encaixar no que eles precisavam. Revolução Industrial Inglesa teve seu início por volta de 1750. Primeiro, antes de falar da Revolução em si, a gente fala o porquê que ele foi a precursora, quais artifícios ela teve para ser a precursora. Primeiro, ela foi possível porque a burguesia se estabeleceu como classe e garantiu o desenvolvimento econômico da Inglaterra. E isso a levou para a direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? 1688 foi a consolidação do fim da monarquia absolutista na Inglaterra, que já vinha enfraquecida devido à Revolução Puritana de 1640. O que foi a Revolução Puritana? Ela aconteceu durante a Guerra Civil de 40 a 48, onde o rei e o parlamento se enfrentaram. O conflito iniciou quando o parlamento impôs que o rei Carlos I a petição dos direitos, onde dizia que os problemas como impostos, prisões, julgamentos, convocações do exército seriam possíveis somente com a autorização do parlamento. Ou seja, eles queriam tirar o poder do monarca, do rei. E o parlamento que decidiria, tipo, o rei teria que fazer um pedido para o parlamento para conseguir fazer qualquer coisa que ele quisesse. Certo? Com essas revoluções, a Inglaterra transformou-se numa monarquia constitucional, parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento e nem da Constituição. Como eu falei, o rei tinha que pedir autorização para o parlamento para conseguir fazer qualquer coisa. Certo? Depois da Revolução Gloriosa, de 1688, a burguesia conseguiu se consolidar enquanto classe e governar de maneira a atender seus interesses econômicos. Então eles foram uma classe que tinha influência e com essa influência eles mantiveram seus interesses econômicos e foram melhorando a economia britânica, levando ela para o capitalismo, como eu falei anteriormente.
Um acontecimento fundamental para o desenvolvimento inglês se deu no meio de das duas revoluções do século XVII citadas anteriormente, Revolução Gloriosa e Puritana. Então, toda essa hegemonia, todo esse pioneirismo inglês se deu por conta dessas duas revoluções que deram poder à burguesia, certo? E em 651, Oliver Cromwell decretou os atos de navegação. Essa lei decretava que as mercadorias compradas e ou vendidas pela Inglaterra seriam somente transportadas por embarcações inglesas. Ou seja, agora ele teria o monopólio, além da venda de produtos, também do transporte dos produtos. Ou seja, o dinheiro ia diretamente para os ingleses, eles não teriam que pagar outras pessoas para o transporte, e as pessoas que comprariam direto e levariam, que ganhariam dinheiro em cima dos ingleses, agora não conseguiriam mais. Essa lei foi fundamental porque protegeu o comércio inglês e enfraqueceu a concorrência, porque consolidou o controle marítimo britânico, certo? E isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu eles a acumular mais capitais, porque agora estaria, além de vender a mercadoria, ele também cobraria o transporte. Então ele ganharia de dois modos. Esse capital foi utilizado para o desenvolvimento de máquinas e instalações industriais, mais para frente. Mas não bastava somente excedente de capital para garantir o desenvolvimento industrial. Você também teria que ter gente para isso. Eram necessários trabalhadores. A Inglaterra, no século XVIII, tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos que aconteciam na Inglaterra, que se intensificaram a partir do século XVII. Os cercamentos aconteciam pela Lei dos Cercamentos, a Enclosure Acts, lei inglesa que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pastos, porque eles usavam as ovelhas, eles faziam pastos de ovelhas, para conseguir pegar a lã delas. As terras comuns eram partes de um sistema feudal que estipulava determinadas áreas a serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. Ou seja, o governo dava um certo cantinho de terra, o pessoal ia cultivando lá e tinha que dar alguma coisa para o governo. Mas se o governo precisasse dessa terra ou quisesse essa terra, ela podia simplesmente pegar de volta e expulsar as pessoas. E eles fizeram muito isso com a lei dos cercamentos. Eles arrancavam os camponeses para colocar as ovelhas, para a criação de ovelhas, para aumentar, para conseguir, não aumentar, mas conseguir suprir as necessidades da produção têxtil do país. Porque agora eles exportavam muito e precisariam de mais matéria-prima. E com a expulsão dos camponeses do campo, a expulsão dos camponeses da terra deles, eles tinham que ir para algum canto. Ou seja, eles acabaram se direcionando para a cidade, onde eles teriam algum tipo de esperança, né? Como eles eram camponeses, eles não tinham nenhuma qualificação, não tinham nenhuma especialidade. Então, os lugares que eles conseguiriam trabalhar seriam as indústrias ou as minas de carvão, que não pediam nenhuma qualificação básica. Então, eles se sujeitavam a isso porque não tinha outro lugar para se trabalhar. E assim, as indústrias foram se desenvolvendo, porque agora eles tinham mão de obra excedente, ou seja, eles podiam pagar menos para as pessoas e lucrar mais em cima, porque se a pessoa não se sujeitasse a esse X valor que o empregador iria dar, outra pessoa ia querer. Então, isso manteve toda a estrutura ruim que tinha dentro da fábrica, porque sempre ia ter outra pessoa para entrar no seu lugar se você desistisse. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de forma massiva, ou seja, o pessoal veio direto do campo e veio em massa para as indústrias. Por quê? Além de não ter outra opção, quem fosse pego vadiando iria ser preso pela lei de vadiagem inglesa. Eles criaram uma lei que você não podia ficar vadiando, então você era obrigado a fazer isso. Você podia ter castigos físicos e até a morte,
caso fosse reincidente o ato de vadiagem. Assim como foram pegas Tá, isso aqui eu já falei. É isso. O desenvolvimento das máquinas e indústrias ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas de materiais, como eu falei anteriormente, o carvão e o ferro. E essas reservas eram abundantes. A Inglaterra teve seu desenvolvimento desenfreado, porque agora eles tinham tudo, simplesmente. A criação de máquinas estava indo super bem, porque matéria-prima eles tinham, e dinheiro para todo esse investimento eles tinham, pelo acúmulo de capitais, e mão de obra excedente. Então, eles não precisavam pagar muito para as pessoas. Eles não tinham. O gasto com mão de obra era muito pequeno. E com matéria-prima, menor ainda, porque eles tinham tudo ali no território deles. Entendeu? Por isso que foi tão desenfreado, por isso que eles se desenvolveram tão rapidamente. Como era o trabalho nas fábricas e nas minas? Cara, era horrível. Vamos primeiramente falar da indústria, das fábricas. Crianças de apenas 5 anos, mulheres, homens e crianças trabalhavam lá. Crianças a partir de 5 anos já podiam se inserir no trabalho e, alarmantemente, eles eram 2/3 da força de trabalho nas fábricas, nas usinas de algodão. Então, 2/3 dos trabalhadores eram crianças de 5 anos, mais ou menos, acima de 5 anos. A jornada de trabalho era de 12 a 16 horas, 6 dias por semana, sem pausa para refeições. E além disso, as mulheres tinham que trabalhar mesmo estando grávidas, esse mesmo tempo. Eles não tinham nenhum tipo de condição especial para grávidas. Além de não ter nenhum método de segurança do trabalho. Então eles podiam se machucar, podiam perder uma mão, essas coisas, porque o maquinário, afinal, tem os seus perigos. As fábricas eram mal iluminadas, tinham pouca ou nenhuma ventilação, sujas, empoeiradas, perigosas e não saudáveis. O que é não saudáveis? Toda essa junção de má condição de trabalho podia causar algum tipo de doença mais tarde, como dores nos pulmões devido à poeira e à má ventilação e as partículas de lã que você acaba inalando, elas podem acabar com seu pulmão. Coluna, porque eles não trabalhavam sentados, eles trabalhavam em pé. Consequentemente, os pés e as mãos ficavam estourados. Porque pensa, você trabalhar 18 horas em pé, 16 horas em pé. Entendeu? É foda. Os salários eram baixíssimos. E eu peguei como um exemplo os fiadores, que era o pessoal que comandava as máquinas de fiação, as fieiras, que variava de 2 a 4 shillings, que era a moeda deles, por semana. Então, tipo, você trabalha de 12 a 16 horas, 6 dias por semana, para ganhar, tipo, 4 dinheiros. Mas claramente que o dinheiro naquela época valia muito mais. Então esses 4 shillings podiam suprir uma família, digamos assim. Não, tipo, cavalarmente, mas aguentava, conseguiam se manter com isso. Mesmo porque trabalhava o pai, a mãe e até as crianças. Então os caras faziam muito filho e iam colocando eles na indústria para conseguir mais dinheiro para casa. A outra opção eram as minas de carvão. Também aceitavam crianças acima de 5 anos, mulheres e crianças. Para a jornada de trabalho eram de 12 horas, por 6 dias por semana, 6 dias na semana, como nas indústrias. E quais eram os perigos de trabalhar nas minas? Por conta de diversas explosões, que eles abriam os caminhos com explosões, com explosivos. Os túneis ficavam instáveis, a estrutura ficava instável. E por isso aconteciam desabamentos inesperados, além de inundações. Temos também condições de claustrofobia, ou seja, eles não abriam rombos no chão para passar uma pessoa em pé. Muitos dos túneis eram minúsculos para passar uma pessoa se arrastando. Tem até imagens de pessoas que, tipo, se arrastando assim, com um caixote cheio de carvão e o cara puxando com o peito, sabe? Tipo, muito bizarro. Eu acho que tem no vídeo que eu indiquei pra vocês. Mas vamos lá. Tamanho de monitores e também vazamento de gases. Tanto vazamento de gases da terra, que acabavam fazendo mal ao pulmão. As pessoas podiam morrer sufocadas por esses gases. E todos esses perigos, todas essas coisas que eu falei anteriormente, podiam acarretar em deformidades físicas, tanto de você ficar muito curvado, sua coluna fica, como pode falar?
Esqueci a palavra. Em relação ao governo, é tipo o senhor feudal? Era o sistema servil. Era o mesmo sistema feudal. Eram as terras do governo, e eles davam a terra pro cara trabalhar, e eles pagavam um X pro governo, sendo o senhor feudal. Mesmo esquema. Isso, corcunda, isso. Você vai definhando, de tanto entrando em túneis, você vai ficando mais atrofiado, essas coisas. Depreciação dos pulmões, devido à não ventilação, praticamente, porque você está embaixo da terra e não tem circulação de ar direito, fora os pós, poeira, essas coisas, e os gases. Perda de membros, né, porque pode cair uma pedra e decepar o seu braço, perna, etc. E por fim, até a morte, por conta dos deslizamentos, ou mesmo os gases, que eu falei. E para vocês terem uma ideia de quão perigoso é, em uma mina, morreram 349 pessoas em apenas um ano. E a maior parte eram crianças. É pesado. Eles carregavam aproximadamente 50 libras de carvão pelos túneis e eram pagos de 10 a 15 shillings por semana. Mas você tinha decréscimos por conta de multas e gastos que você mesmo tinha que pagar. Um exemplo são as velas. As velas que você usava para descer, você pagava. E também pela qualidade do carvão. Se a qualidade do carvão que você leva é ruim, eles também depreciavam seu salário. E uma curiosidade, que também tem nessa parte. As mulheres preferiam outro trabalho do que realmente escavação. Os homens não queriam trabalhar nisso, que é a operação do maquinário que levava o pessoal para baixo e para cima. Era uma roda que você ia fazendo assim, tipo um poço d'água de filme, sabe? Só que com umas rodonas imensas, a pessoa ia lá para descer e subir os mineiros. Majoritariamente era feito pelas mulheres, que os homens não queriam aquele trabalho. E as mulheres tinham que trabalhar nesse serviço também grávidas. Se você não quisesse, pode ir embora, a gente põe outra. E ganhavam 5 ou 15, eu acho que eu coloquei errado. Mas é uma quantidade boa de shillings por semana, por ser um trabalho físico, né? Mais físico, porque você não para. As duas formas de trabalho eram inovadoras, portanto, não possuíam segurança de emprego, ou seja, você não tinha como se manter no emprego, e nem leis trabalhistas para melhorar essa condição de trabalho. Em resumo, a Revolução enfrentou longas horas de trabalho. Matheus. Oi. Só deixa eu falar aqui. O Nathan tá perguntando sobre motor a combustão. Não foi inventado ainda, tá? Isso é só Revolução Industrial. Nas próximas. Desculpa, é só a segunda Revolução Industrial. Aqui foram as águas, né? Que você pegava um compartimento com água, você metia carvão, botava fogo no carvão, ele esquentava a água, o vapor produzido pela água fazia uma pressão e essa pressão movimentava o motor. Aqui era só vapor. E não compensava, né? Você gastava... Então, porque gastava mais. Você ia gastar muito carvão para fazer um trabalho que uma pessoa podia fazer por muito menos. Então é um barateamento. Eles podiam usar, só que era muito mais barato você colocar uma pessoa para ficar rodando lá, entendeu? Sim, é literalmente isso. Nessa época eles cagavam pra pessoa morrer ou não. Vai vir mais, não tem por que cuidar, tá ligado? Por isso que era tão ruim as condições de trabalho. Funciona. Cara, o mundo todo, China, essas coisas. Bom, vamos tacar o pau aqui. Em resumo, a Revolução enfrentou longas horas de trabalho, os trabalhadores, né? Más condições de trabalho pesado e, além disso, mal remunerado. E aqui uma frase icônica. Apesar da Revolução Industrial ter sido considerada como grande sucesso, o sucesso não foi compartilhado a todos. Isso resume a Revolução Industrial. Aqui as crianças nas fieiras, nas fiadoras, eles trabalhavam aqui. Se eu não me engano, aqui eles iam pegando os rolos que chegaram no tamanho certo, iam tirando e colocando novos. Aqui as crianças da mina de carvão. Realmente, defunto custa menos que o carvão, não é nem a engenharia, custa menos que o carvão. Maquinário. Quais são os maquinários desenvolvidos nessa época? A máquina de fiar, como eu falei, ela transforma em fio as fibras têxteis de algodão, seda e lã para fabricar os tecidos. Vocês lembram que nas aulas passadas, a Inglaterra teve vários tratados
que, inclusive do Brasil, foram tratados de panos e vinhos. O Brasil e Portugal tinham que comprar os panos, né, os tecidos na Inglaterra, e Portugal venderia, a Inglaterra só compraria os vinhos de Portugal. Vem daqui, nesses anos. A máquina de ferro revolucionou as técnicas de produção, transformando a Inglaterra no maior produtor de fios para tecidos. E essa invenção substituiu a roca, um dos mais simples e antigos instrumentos de fiar. Tear mecânico. Foi em 85, substituiu o tear manual, que o tear manual você tinha que ir lá, fio a fio, tal. E agora você só girava uma manivelinha ali ia fazendo. Resumo. E isso colocou a Inglaterra no topo mundial da economia, porque a produção dela era muito rápida. Máquina a vapor. O uso era de uso da indústria de tecido, com uso da indústria de tecido, usinas de carvão mineral, na industrialização do ferro, embarcações, navios a vapor, estradas de ferro com as locomotivas, entre outras, representou uma revolução no transporte de passageiros e carga. Anteriormente você usava carroças, né? E agora você colocaria simplesmente na locomotiva, ele chegaria mais rápido, você conseguiria mandar mais quantidades por vez. A principal manufatura era tecelagem de lã na Inglaterra. Mas, eu falei que ia falar agora, com a produção de tecidos de algodão, que começou no processo de mecanização, isso é a passagem do sistema febril. Então, com esse desenvolvimento têxtil agora, e a Inglaterra tendo os Estados Unidos como colônia no plantio de algodão, eles viram que o algodão ele foi usado na mecanização e funcionava melhor, era mais rápido, e o custo era mais barato, porque era a colônia deles, entendeu? Era mais barato, mais fácil de mexer. A matéria-prima, como eu falei, vinha das colônias, principalmente os Estados Unidos e também a Índia. E 90% dos tecidos ingleses de algodão eram vendidos no exterior, o que teve papel determinante na arrancada industrial da Inglaterra. Qual foi o impacto global dessa hegemonia britânica? A invenção das máquinas a vapor, foi aproveitar o poder calorífico do carvão desse sistema que eu contei para vocês, e sua transformação em energia mecânica para fazer funcionar as máquinas representaram um grande avanço nas técnicas empregadas na fabricação de mercadorias e, consequentemente, no aumento da produção. Então, com as máquinas a vapor, a produção teve um boom, né? A mecanização e as máquinas a vapor deram um boom na economia, porque você conseguiria produzir as coisas mais rápido. Assim, a Inglaterra passou de manufatura para maquinofatura. Produzia e vendia produtos industriais para todo mundo, graças à expansão do sistema colonial. Então, eles tinham um mercado imenso e só tinha eles vendendo. Então, né? Lucrativo. Dessa forma, no século XVIII, o país se tornou a maior nação capitalizada do mundo, sendo Londres a capital financeira internacional. Daqui a gente consegue ver da onde os caras conseguiam dinheiro para emprestar para todo mundo. Eles tinham um acúmulo imenso desde aqui. Esse momento que Londres se tornou a capital financeira mundial, foi o que representou a verdadeira revolução no modo de produzir mercadorias em tempo bastante menor. Ou seja, produzir mais mercadorias em menor tempo, se comparado com a manufatura, o artesanal. O desenvolvimento das indústrias têxteis mecanizadas, em parte na Europa e nos Estados Unidos, dependia muito das máquinas britânicas. Então, mesmo que a Europa e os Estados Unidos quisessem se industrializar, eles tinham que comprar de alguém, porque eles não tinham produção lá das máquinas. Então, a Inglaterra, querendo ou não, ela vendia também as máquinas. Além de vender o produto, ela também vendia as máquinas. Entendeu? Ela pegou o monopólio de tudo. E é isso, gente.